Olá, pessoal. Chegamos então à terceira semana, vamos estudar o capítulo 3, diagramas e casos de uso. Tá? O objetivo da semana realmente é compreender os componentes e a utilização dos casos de uso, extremamente importante durante a fase de análise de requisitos. Né? Durante o desenvolvimento então de um sistema, na primeira fase, que é quando você faz o levantamento do requisito, o diagrama de caso de uso vai ajudar você a representar então graficamente essas necessidades e o que se deve ser feito, né, no sistema. Bom, e para isso, né, para aprendermos a trabalharmos com diagrama de caso de uso, é essencial que vocês leiam o capítulo 3, resolvam os exercícios propostos ao fim, né, tem mais uma lista de exercícios para vocês. Mas também, né, como fazer o diagrama de caso de uso. Existem vários softwares que vocês podem utilizar, né, e nós acabamos selecionando dois. Um foi o Matheus, fez um vídeo apresentando, e eu estou trabalhando com esse, onde nós vamos usar o StarUML. Tá? Não são os dois únicos, existem outros, mas você conhecendo um deles e trabalhando bem com esse software, você vai estar conseguindo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no StarUML. Né? Tem aqui a tela de apresentação, assim que você abre ele e apresenta o New Project, né? Para você. Bom, e aí a opção que nós começamos, né, com o approach, né, no caso o ML componentes, né, vamos trabalhar assim. Rapidamente, né, você já vai ter uma possibilidade, a sua área de trabalho aqui já vai se dividir em dois diagramas, no caso, né, diagrama de caso de uso. Então, nós temos aqui, quando você seleciona, você tem a troca no próprio toolbox das possibilidades que você tem. Aqui nós temos então a ideia de, né, pacotes, o caso de uso, atores, associações, né, associação direta. Vocês deem uma olhada, né, generalização, deem uma olhada na apostila a respeito de cada uma dessas associações e que possam, né, você possa estar estudando. Um bom de se tentar fazer é resolver escrever, né, representar graficamente aqui os exemplos que você já tem na própria apostila, né, e aí buscar alguma referência externa, tá? Então, o diagrama de caso de uso vai mostrar o que nós temos que fazer, tá? E não como fazer, apenas o que nós temos que fazer. E também é uma visão externa, tá, do usuário em relação ao sistema. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo simples, né, mas que já dê para vocês observarem como criar um diagrama de caso de uso usando o StarUML e que vocês possam exportar depois esse diagrama na forma de imagem e enviar essa imagem para correção, ok? Então, vamos pensar aí um sistema, né, como nós temos observado bastante, o próprio exemplo que o Matheus usou no outro vídeo, que é um cliente fazendo um saque num caixa eletrônico, tá ok? Então nós precisamos de um ator, colocar o ator aqui, e aí eu já posso fazer a mudança, mudar o nome, né? Então vamos lá, cliente, ok? Opa, colocar aqui em maiúsculo, cliente, ok. Então nós já temos o nosso cliente, tá ok? Já é um ator do nosso sistema. Eu posso movimentar, posso redimensionar de modo a diagramar da melhor forma, né, essa representação dessa operação. Bom, com o cliente, que é o nosso ator, nós agora precisamos, ele vai fazer uma ação. Né? No caso, nós sabemos que é um saque no caixa eletrônico. Então, isso vai ser representado por um caso de uso. Então, aqui, use case. Então, vamos lá, posso fazer isso e aí ele gera. Novamente, eu posso. Normalmente, nós usamos verbos para representar, né? Para representar o caso de uso, que seja uma ação. No caso aqui, efetuar saque. Ok? Então é isso que o cliente. Cliquei fora, efetuar saque, passa a ser o nome então do nosso caso de uso. Tudo bem? Bom, indefinido, né? Então o nosso cliente vai efetuar um saque. Ao efetuar um saque, ele vai interagir, no caso, com outro ator, tá? Que é, no caso, o nosso sistema, que é o caixa eletrônico. Então vamos criar um novo ator, né? Caixa eletrônico.
caixa eletrônico, tá? Vou trazer o ator aqui. E com isso nós temos agora, podemos fazer, né, uma associação. Então o cliente vai interagir, efetuar um saque. Opa, faltou conectar corretamente. Tem que clicar daqui, aqui. E aí ele faz a ligação do cliente. A outra associação, né, entre esses dois, esse ator e esse caso de uso. Então há uma interação entre esses elementos. Oh, mas caixa eletrônico, hardware, um sistema, pode ser um outro, no caso, um outro ator? Sim, né, externamente, no caso, nós estamos vendo, nosso sistema vai estar interagindo, tá ok? Agora, para nós ampliarmos um pouco, né, esse caso de uso, deixarmos ele correspondendo mais ao nosso sistema mesmo, então nós vamos criar uma extensão, ou seja, toda vez que o cliente efetua o saque, também é preciso verificar o saldo. O caixa eletrônico não vai permitir. Então, no caso, vamos criar mais um caso de uso, tá? E nós vamos chamar esse caso de uso de verificar saldo. Ok? Então nós temos aí. E vai ser obrigatório. Toda vez que você efetuar, você tem que verificar o saldo. Ok? E para isso nós temos aqui, né, associações do tipo include e do tipo extend. Então nós podemos usar esses dois tipos, né, de relação, associação, em que nós vamos... A include é quando é obrigatório, né, que os dois, quando se efetuar uma ação, um caso de uso, o outro também deve acontecer. Isso você usa uma relação do tipo include. Quando não é obrigatório, né, você tem a possibilidade opcional. Estava procurando a palavra. Então, quando for opcional, você pode usar do tipo extensão, que é extend. O tipo inclusão é quando é obrigatório. Então, opcional e obrigatório. No nosso caso, né, nós sabemos que é obrigatório os dois acontecerem ao mesmo tempo. Então, vamos fazer, né, no caso, a associação de inclusão. Então, nós levamos aqui e aí nós vemos que a palavra include aparece para determinar essa relação. Ok? Tá? Outra, agora, né, pensando agora aqui no nosso sistema, para ampliar, nós temos um outro caso de uso. Também uma outra, né, que vai se relacionar através de include também. Por exemplo, aqui no caso aqui é atualizar saldo. Ok? Atualizar saldo também vai ser include. Se eu efetuo um saque, eu tenho que atualizar um saldo. Não é isso? Então, include. E aí você vê que nós vamos, né, ampliando o nosso caso de uso, mas nós definimos, olha, o cliente efetuando um saque no caixa eletrônico, nós temos essa relação. Eu não sei como isso vai acontecer. Tá? Então, olha o sistema. Nesse caso de uso. Eu não estou preocupado em como isso vai ser feito. Eu sei que isso tem que acontecer. O que tem que acontecer é o seguinte: quando o cliente efetuar um saque, é obrigatório que eu verifique o saldo e também atualizar o saldo. Agora, como vai ser feito a troca de mensagens, existem outros diagramas de UML que vão representar isso. Tá bom? Bom, então tá aí o nosso caso de uso. Espero que ajude vocês aí a trabalharem mais com estudar UML, tá? Bom, agora a ideia é que a gente salve, por exemplo, no caso aqui não foi salvo, né? Então vamos salvar o projeto. Nós podemos salvar o projeto como UML. Eu tenho aqui documentos, né? Exemplo, né? Vou salvar, então ele salvou como estar UML, né? Aí no caso nós podemos mudar, né? O caso de uso, também o nome, né? No caso de uso, saque em caixa eletrônico. Tá legal. Mas o mais importante, se nós formos pensar, é que nós, né, trabalhamos no título, né, é que nós possamos exportar, no caso, esse nosso diagrama para que possa ser avaliado. Então, uma opção é File, Export, tá? Então, Export diagrama, olha, ele vai exportar como uma figura. Então, exportar, sabe? E aí nós vamos visualizar nessa figura
E aí, após exportar, né, se nós olharmos aqui, no caso onde salvei, você tem saque eletrônico e a imagem, né, no Windows, no Viewer, e com isso você pode daí estar enviando essa imagem para correção, tá, da atividade. Então, pessoal, espero ter ajudado aí, que tenha, né, contribuído aí para vocês estarem trabalhando. Até mais, até o próximo vídeo aí.